Olá, eu sou Daniel Neves dos Santos Neto e eu escolhi esta imagem para falar sobre o conceito de psicologia industrial, que está na gênese do surgimento da psicologia organizacional e do trabalho. Esta imagem é uma imagem de trabalhadoras em uma fábrica na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1924. E foi onde se desenvolveu um programa de pesquisa para ajudar, ou melhor, para estudar a iluminação na produtividade. E nessa pesquisa, os pesquisadores procuravam encontrar a combinação ideal de condições físicas, horas e métodos de trabalho que estimulassem os trabalhadores a produzirem no nível máximo de sua capacidade. Foi nesse contexto que nasceu a psicologia industrial no cenário ocidental, no final do século XIX e início do século XX, juntamente com a administração científica taylorista. Esse é o contexto da segunda revolução industrial, que se caracterizou pelo advento do motor, da utilização do petróleo e da eletricidade, que resultaram no desenvolvimento da indústria petroquímica, das máquinas de automação e nos novos meios de transporte, de novas técnicas e meios de comunicação, como telégrafo, rádio, telefone e cinema. Também é um contexto marcado pelo avanço das ciências naturais e biológicas que reestruturaram crenças sobre a natureza humana, bem como a pressão por reformas sociais, que também marcam esse período, a partir de suas lutas contra a exploração do trabalho, que ganha voz na teoria marxista. É um contexto também onde ocorre a Primeira Grande Guerra, que incrementa a indústria bélica, demandando solução de problemas decorrentes da sobrecarga de trabalho. E também é marcado nesse contexto a Grande Depressão na década de 1930, decorrente da quebra da Bolsa em 1929 e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, esse conjunto de eventos está na base dos desafios e das oportunidades que geraram a constituição inicial da psicologia industrial, descrita anteriormente como marco inicial do campo da psicologia organizacional. Os psicólogos industriais, nesse período, estavam engajados no desenvolvimento de contextos de trabalho e de modelos de gestão mais efetivos, que fossem geradores de maior produtividade. Então, o foco era a avaliação psicológica, ou seja, a realização de testes psicológicos como ferramenta para a seleção de pessoas e o ajuste homem-máquina-trabalho a partir de treinamentos específicos aplicados ao contexto da indústria, o que constituiu o grande elemento definidor desse período inicial do surgimento da então chamada psicologia industrial, que mais tarde viria a se consolidar e se chamar de psicologia organizacional e do trabalho. A segunda imagem que eu escolhi foi essa, para tratar do conceito de organização, ou organizações no plural. Então, o que são as organizações? São o modo como as pessoas e os grupos se estruturam para atender às suas próprias necessidades. Seu funcionamento depende do trabalho humano, e o trabalho humano, por sua vez, cada vez mais tem dependido das organizações em alguma medida. A nossa vida é afetada pela existência de organizações de naturezas diversas. As organizações disponibilizam produtos e serviços à sociedade que são essenciais à nossa vida. Então, são exemplos de organizações: escolas, condomínios, igrejas, universidades, asilos, empresas públicas e privadas diversas, hospitais, postos de saúde, agências da Previdência Social, supermercados, empresas fornecedoras de energia elétrica, água, telefone, internet, teatros, cinemas, empresas de transportes, ministérios vinculados ao governo, sindicatos, ONGs, dentre tantos outros. Então, todos estes são importantes espaços de socialização, de convívio e de construção de nossos vínculos de amizade, seja porque trabalhamos em alguma dessas organizações ou porque precisamos interagir com essas organizações para, em alguma medida, acessar os produtos e serviços que nos são oferecidos. Olá a todos, me chamo Paula Bradão Souza e escolhi essa imagem para falar um pouquinho sobre a importância do psicólogo nas organizações. Então, é de extrema importância,
pois o seu papel é alinhar as necessidades dos funcionários e os interesses da empresa, visando a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Também vale lembrar que a criação de certas condições aos funcionários faz com que eles produzam mais e com qualidade, gerando melhores resultados para a empresa. E escolhi essa outra imagem para falar sobre a função destes profissionais nas organizações. Então, o psicólogo organizacional pode atuar na área de recrutamento e seleção. A compatibilidade entre candidatos, vagas e valores da empresa são analisadas sobre a perspectiva da psicologia organizacional, resultando em escolhas bem embasadas. No treinamento e desenvolvimento, a construção de treinamento, de integração e outras modalidades de capacitação corporativa é outra tarefa desempenhada pelo psicólogo organizacional. Também a gestão de clima organizacional. Gerenciar o clima no trabalho não se resume em evitar e administrar conflitos. E também na promoção de qualidade de vida no trabalho. Psicólogos organizacionais se dedicam a manter os empregados saudáveis, tanto no corpo quanto na mente, a fim de que desfrutem de qualidade de vida durante a rotina profissional. Saudações a todos, sou a Natália de Jesus Oliveira e escolhi essa primeira imagem para falar um pouco da importância da psicologia nas empresas. A psicologia organizacional é uma ferramenta de fundamental importância na área de recursos humanos, principalmente para os que lidam com liderança, motivação ou formação de equipes. Ela também tem como foco o desenvolvimento e aplicação de princípios científicos que o objetivo é estudar o comportamento humano relacionado ao ambiente de trabalho. Escolhi essa segunda imagem para falar sobre o comportamento organizacional, que é um conjunto de atitudes passíveis de avaliação de um indivíduo dentro ou fora de uma organização. Esse conjunto de atitudes pode somar o posicionamento, o comportamento e também o relacionamento individual e coletivo dos colaboradores no ambiente de trabalho. Saudações a todos, sou Rosiane Santos de Jesus e referente ao tema 1, que é o campo de ação da psicologia organizacional. Eu escolhi esta imagem porque retrata um campo da psicologia organizacional, que é o recrutamento e seleção. O psicólogo organizacional é um profissional que exerce funções aplicadas à gestão de pessoas e também à saúde do trabalhador, realizando recrutamento e seleção que identificam um profissional de acordo com o perfil da empresa, aplicando ferramentas estratégicas para os setores e para a liderança, integração, elaboração de perfil de cada cargo, levantamento de necessidade de treinamento e execução dos mesmos, identifica possíveis transtornos e faz os devidos encaminhamentos. É a ponte de comunicação entre os colaboradores e gestores, com a finalidade de melhorar o rendimento e desenvolvimento de cada área. Vale ressaltar que, para tais intervenções, ele deve ter conhecimento de todos os setores de uma empresa, bem como os seus responsáveis e as atividades desenvolvidas em geral. Ou seja, é um profissional coringa que não pode se deixar levar ou influenciar por um ou por outro, pois a finalidade é justamente ser imparcial para poder ajudar a todos nos mais diversificados processos e, para isso, deve se atualizar diariamente. Com isso, o psicólogo organizacional atua efetivamente nos processos de admissão, diagnóstico de necessidade de pessoal, identificação de potenciais candidatos aos postos de trabalho, planejamento do processo seletivo, definição de instrumentos usados no processo de avaliação, realização de avaliação psicológica com objetivo de seleção e análise de resultados, tomadas de decisão e recomendações consolidadas em laudos específicos. Ainda sobre a gestão de pessoas, eu escolhi esta imagem por retratar as relações interpessoais.
No mundo em que vivemos, onde corremos contra o tempo para dar conta de tudo e para fazer tudo na nossa jornada de trabalho, na vida pessoal e nos desafios gerais que a vida proporciona. A empresa que não investe na qualidade de vida do trabalhador acaba tendo uma rotatividade de profissionais muito alta por conta da insatisfação e do baixo rendimento, o que acaba gerando custos altos. O colaborador que se sente valorizado como parte de uma equipe que trabalha em prol dos mesmos objetivos da empresa possui uma melhora na qualidade nos serviços e na convivência com os demais colaboradores, e isso vai além do salário que recebe no fim do mês. Sabendo disso, o psicólogo organizacional promove programas de integração e socialização, regulação de conflitos, negociações trabalhistas, programas de relacionamento família-trabalho, gerando sempre um ambiente mais harmônico e melhorando as relações interpessoais. Meu nome é Rita e eu escolhi essa imagem porque ela diz muito sobre a importância da psicologia organizacional, pois o seu interesse é compreender como interagem as múltiplas dimensões que caracterizam a vida das pessoas, dos grupos e das organizações, buscando sempre criar ambientes de trabalho saudáveis e produtivos. E isso também implica em lidar com os velhos problemas que cercam as organizações, como os conflitos, as disputas de poder, os padrões éticos de conduta, a diversidade de valores e até mesmo as perspectivas entre os trabalhadores. Todos esses problemas parecem intensos em um mundo cada vez mais competitivo e individualizado. E o psicólogo ele vai atuar junto aos trabalhadores e gestores para estabelecimento de políticas e estratégias coerentes e éticas. Essa outra imagem nos comunica a atuação do psicólogo como facilitador das relações entre pessoas e organizações, contribuindo para o desenvolvimento de ambas. Para tanto, intervém nos processos de trabalho, na cultura organizacional e em muitos outros elementos da realidade institucional. Ele pode atuar em empresas na área de recursos humanos, em atividades de recrutamento, seleção, treinamento pessoal, dinâmicas de grupo, entrevistas, diagnósticos de clínica organizacional, pesquisa sobre satisfação, desenvolvimento pessoal, entre outras atividades. Olá pessoal, meu nome é Marcel Gomes. Eu escolhi essa imagem 1 para falar da importância da gestão de pessoas dentro de uma empresa. Essa é uma área responsável por administrar todo o capital humano das empresas e tem como pilares básicos a liderança, comunicação, treinamento, capacitação, trabalho em equipe e processos. Já a imagem 2, eu escolhi para poder falar um pouco de saúde mental e emocional em ambiente de trabalho. E isso está muito relacionado de como o profissional se encontra psicologicamente. Também é importante verificar como essa pessoa reage a situações de conflito e a resoluções de impasse. Saber se ela cumpre algum tratamento de cunho psicológico é de suma importância. A engrenagem empresarial está intimamente ligada à saúde mental de sua equipe e, sem dúvida, bons frutos são conquistados com uma equipe psicologicamente fortalecida.